Olá, turma! Estou de volta para continuar nossa aula de citologia. Nas aulas passadas, a gente pôde estudar um pouco sobre o ciclo celular, que, para quem não lembra, o ciclo celular ele é constituído pela intérfase, que é o período em que a célula não está se dividindo, mas está se preparando para dividir. Ele também tem a fase da mitose, que é a divisão celular das células somáticas, e também vai incluir a meiose, que é a divisão celular para formar os gametas. Só que, como qualquer tipo de atividade que uma célula faça, o ciclo celular ele tem que ter um controle. Para que serve esse controle? Porque a célula ela não pode nem se multiplicar de mais e nem se multiplicar de menos, porque senão ela vai causar problemas para o nosso corpo. E uma parte importante desse controle do ciclo celular é que ele tem uma relação com a formação do câncer. E o estudo do câncer a gente pode chamar de oncologia. Então, para a gente poder entender como é que funciona um exame citológico e como pode ser utilizado, que a gente chama de citologia oncótica, que é para o diagnóstico de câncer, a gente tem que entender o que é que causa o câncer. E para entender o que é que causa o câncer, a gente tem que saber sobre o controle do ciclo celular. Então a gente viu que o ciclo celular ele é composto por basicamente a fase da intérfase, que é a maior fase por qual uma célula passa. Nessa fase de intérfase, a célula não está se dividindo, mas está se preparando para dividir. Nós temos a fase G1 da intérfase, em que a célula tem um crescimento, tem uma produção de macromoléculas para poder se dividir. Temos a fase S, em que a célula vai duplicar o DNA. Para que duplicar o DNA? Para poder dividir entre as células filhas. Cada célula filha vai receber a quantidade de DNA equivalente. E a fase G2, em que é o crescimento e a preparação final para a divisão celular. Essa aqui é a fase de intérfase. Após a intérfase, a gente tem a fase da divisão celular propriamente dita, que pode ser tanto mitose quanto meiose. Mas na mitose, basicamente a gente tem algumas fases, que são a prófase, metáfase, anáfase, telófase e no final a citocinese, que é a divisão do citoplasma, que geralmente a gente inclui dentro da telófase. Aqui também tem uma fase que a gente não falou, que geralmente é estudado mais na graduação, que é a prometáfase. Mas não se preocupem com isso agora. Então, isso é o ciclo celular. Na mitose, a gente já viu que basicamente ela requer um processo de divisão celular em que eu tenho a formação dos cromossomos e cada cromossomo ele é dividido no meio, porque é composto por duas cromátides, e cada célula filha no final vai receber um mesmo conjunto de cromossomos. Então, nessa fase da mitose, a gente tem a fase de prófase, em que os cromossomos começam a se condensar, a fibra do fuso começa a se formar e os centríolos vão para os polos opostos da célula. Nós temos a fase da prometáfase, como eu falei, uma fase que é adicionada e que é mais estudada na graduação. Para agora, nesse momento, bora lembrar que tem uma prófase e depois temos a metáfase. A metáfase é a fase em que os cromossomos já estão muito condensados e eles ficam nessa região, na placa equatorial da célula. Lembrando que cada cromossomo é composto por duas cromátides irmãs e no meiozinho nós temos o centrômero. Quando na fase da metáfase esse cromossomo está bem visível. Na anáfase, uma parte do cromossomo vai para um lado e a parte do cromossomo vai para a outra. Por quê? Porque esse cromossomo é composto por duas partes iguais que foram duplicadas. Então essa cromátide aqui é igual a essa daqui, porque foi duplicada lá na fase S, lembra? Então cada célula filha vai receber a mesma quantidade de DNA e vai receber os mesmos cromossomos. Na anáfase é onde ocorre essa divisão, é como se eu quebrasse aqui o centrômero e dividisse cada cromátide para uma célula filha. Na telófase começa a ocorrer a citocinese e os cromossomos começam a se descondensar, as fibras do fuso começam a se desorganizar e a membrana nuclear começa a se formar novamente. Então, estou só relembrando aqui que a gente já viu de forma detalhada esse ciclo celular.
E no final eu tenho a citocinese, que é quando eu tenho a divisão da célula em si. Ó. Formei duas células que têm a mesma quantidade de DNA, que têm o mesmo DNA. Porque isso é a mitose. Isso aqui vai ocorrer em células somáticas, que geralmente são células diploides, que eu posso chamar também de 2N, que irá originar duas células, que também serão diploides, também vai ter a mesma quantidade de DNA, ok? Para que eu tenho que ter um controle nisso, gente? Como eu falei, a célula ela tem que estar tudo ok para que ela possa se dividir, para evitar que ela se divida demais e evitar que o ciclo celular ele pare. Então, nessa forma, esse mecanismo de controle ele vai atuar como um sistema de liga-desliga. Como assim? Se a célula não estiver pronta para se dividir, ela vai parar. Ela não vai continuar uma divisão celular se ela não tem condições para isso. Se o DNA não se duplicou, se ela não aumentou de tamanho. Então, se ela estiver pronta, ela continua. Se ela não estiver pronta, tem que parar, tem que dar um stop. E como é que eu sei que uma célula está pronta ou não para se dividir? Para isso que serve o controle do ciclo celular. E isso vai ocorrer durante algumas etapas específicas, que a gente vai poder chamar de checkpoints. O que são checkpoints? São pontos de verificação ou pontos de checagem. São pontos nos quais eu vou observar se está tudo ok com a célula e se estiver ok, ela pode prosseguir o ciclo celular. E esses pontos de checagem, checkpoints, também podem ser chamados de pontos de transição reguladora. De forma simples, é como se fosse o quê? Uma blitz. Você está passeando de carro com sua família e de repente chega uma blitz. O que a blitz vai observar? Se está tudo ok com o carro, se está tudo ok com os documentos. Por quê? Porque se estiver tudo ok, você pode prosseguir. Se não estiver ok, você vai ter que ser parado. A mesma forma com o controle do ciclo celular. Se estiver ok, a célula vai continuar se preparando ou se dividindo. Se não estiver ok, a célula vai ter que parar. O que vai ocorrer depois a gente vai saber já já. Em quais são essas fases que ocorre essa parada, em que ocorre essa blitz, esse checkpoint da célula? A primeira fase seria o primeiro ponto de verificação ou ponto de restrição, que ela vai ocorrer no final da G1. E não vai permitir que a célula continue caso ela não tenha condições adequadas. A segunda fase é o ponto de verificação G2M, que vai ocorrer entre a fase G2 e o início da divisão celular, o início da mitose. Então também vai observar, por exemplo, alguns eventos mitóticos, alinhamentos de cromossomos e vai observar se está também tudo ok. O terceiro ponto é a transição entre a metáfase e a anáfase. Também vou verificar se ocorreu divisão das cromátides irmãs, levando assim à conclusão da mitose. Então, eu vou ter basicamente essas três fases para regular esse ciclo celular e o evento seguinte, a célula só vai continuar no caminho da divisão celular para findar a divisão celular caso esteja tudo ok em cada uma das etapas, ok? O que é que vai ser verificado nessas etapas? Por exemplo, se a célula tem um tamanho ideal para se dividir, porque como vai formar duas células no final, ela tem que ter um tamanho aumentado para poder dividir igualmente os componentes. Se a célula tem os nutrientes necessários, porque divisão celular requer gasto de energia, não é um processo passivo, então tem que ter nutrientes suficientes para dividir cada componente. Sinais moleculares, se, por exemplo, eu preciso realmente que aquela célula se divida, se eu preciso, meu corpo vai emitir sinais que vão ativar aquela célula para divisão. Por exemplo, a todo momento, o nosso corpo manda sinal para a medula óssea para se dividir, formando as células do sangue. Então, eu preciso de sinais para dizer que é para a célula se dividir. Então, eles também são importantes para continuar o ciclo celular.
Eu tenho que verificar, e aqui é muito importante, eu tenho que verificar se eu tenho integridade do DNA. O que isso quer dizer? Se tem algum dano no DNA. Porque se tiver, a célula ela vai ter só duas opções. Se eu tiver dano no DNA e esse dano ele for importante, a célula tem duas opções. Ou ela conserta esse dano, ou ela morre. Então, se a célula não conseguir resolver esse dano, ou se esse dano no DNA, essa modificação no DNA, ela for muito grande, a célula ela vai ter que morrer. Morrer como? A célula vai se matar. É o que a gente chama de morte celular programada. Então, se tiver um DNA danificado, ou ela vai corrigir, ou ela vai morrer. E esse tipo de morte é que a gente chama de apoptose. Que esse tipo de morte celular ela é programada e é como se fosse um suicídio natural da célula. É como se ela soubesse que ela não pode prosseguir o ciclo celular porque seria perigoso. Por que perigoso? Porque se uma célula que tem dano no DNA continuar se dividindo, pode gerar um câncer, pode gerar uma célula que produza um material errado, pode levar a alguma doença. Então, essa célula tem que ser boazinha e morrer, para não deixar essa modificação ir para frente. E também ver se o DNA ele se replicou. Por quê? Porque o DNA ele tem que ser duplicado para poder ser dividido. Eu não vou dividir um DNA no processo de mitose que não tenha sido duplicado. Porque se não foi replicado o DNA, cada célula filha vai receber apenas metade dos cromossomos. Isso aí a gente vê que ocorre na meiose, mas na mitose não. Na mitose tem que ocorrer cada célula filha ter a mesma quantidade de DNA. Então eu tenho que duplicar esse DNA antes. Uma parte importante é saber quem é que faz essa checagem. Eu não dei o exemplo da Blitz, que ela vai verificar se está tudo ok com o carro para seguir. Então, eu tenho que saber quem são esses policiais que vão ficar controlando o ciclo celular. E nisso tem um mecanismo molecular, é muito complexo. Mas para esse momento eu queria que vocês lembrassem de dois. O primeiro, ele vai ser composto pelos chamados de oncogenes. Oncogenes, eles são genes que fazem a célula de forma positiva, ele induz que a célula se divida. Então ele vai induzir de forma positiva que a célula se divida. Só que temos um problema. Isso aqui é importante, porque ele vai induzir que a célula se divida, que a célula se multiplique. Porém, se ele sofrer mutação ou a modificação, pode fazer com que a célula se divida demais e levar a um processo de câncer. Porque o câncer, gente, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é quando uma célula ela se divide de forma descontrolada. Então, se um oncogene sofreu uma mutação para que aumente a sua atividade, eu vou ter um aumento da proliferação celular e eu posso ter o desenvolvimento de um câncer. Então, o oncogene, lembrando, são os genes que regulam positivamente o ciclo celular. São os genes que fazem a célula se dividir. Se a gente fosse fazer uma analogia com carro, os oncogenes seriam o acelerador. É o que faz o carro ir em alta velocidade. É o que faz o carro conseguir ir para frente. É o que faz o ciclo celular ir para frente. Da mesma forma que um acelerador de um carro, se um oncogene se emperrar, o carro ele não consegue parar de acelerar e pode causar um problema. Da mesma forma com a célula, se um oncogene ele não conseguir parar, ele pode fazer com que a célula promova um câncer. Então eles são importantes, mas pode, caso alterado, causar doença, também pode. Então esse aqui é o primeiro. O segundo tipo de regulador do ciclo celular, nós temos os genes supressores de tumor.
Então, se os oncogenes eles fazem a regulação positiva, o gene supressor de tumor ele faz uma regulação negativa. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer a célula parar ou diminuir a sua divisão celular. Então, os genes supressores de tumor ou os genes supressores tumorais, como o próprio nome diz, ele suprime, ele diminui a formação de tumores. Então, eles impedem que uma célula que não está preparada se divida. Uma célula que danificou o DNA, uma célula que já se dividiu demais. Então, ele impede, ele para o ciclo celular. Então, se os oncogenes que eu mostrei no slide anterior, eles são o acelerador da célula, é como se fosse o acelerador do carro, o gene supressor tumoral ou genes supressores do tumor, eles são o freio. Então, eles fazem o carro frear, eles fazem a célula frear. A célula não vai poder se dividir até ela reparar o que deve ser reparado ou morrer. Então, os genes supressores de tumor, eles podem fazer com que uma célula que tenha erros no DNA morra. Como eu já falei no começo, por um processo que a gente chama de apoptose, ou morte celular programada. Então, esses genes supressores tumorais, caso observem que a célula está danificada e não pode se dividir, ele faz a célula morrer. Isso é importante porque impede a formação de tumores, impede o desenvolvimento do câncer. O problema o que é? É que também eu posso ter alguma mutação, alguma alteração que vai inibir esse gene, e se eu inibir esse gene, eu favoreço que desenvolva o câncer. Então, de forma bem resumida, para formar um câncer, eu tenho que ativar genes supressores, ou contrário. Se eu quiser que desenvolva um câncer, eu tenho que ativar os oncogenes e inativar os genes supressores de tumor. Ou seja, eu tenho que ativar o acelerador e tenho que diminuir o freio. Para quê? Para que a célula não pare e se divida muito, vá muito à frente do ciclo celular. Então, o que ocorre é o seguinte: algumas coisas, como agentes químicos, vírus, radiação, luz ultravioleta, podem causar danos no DNA. E podem, porventura, causar mutação no DNA em regiões que estão localizados os oncogenes e que estão localizados os genes supressores tumorais. E podem fazer o quê? Podem fazer com que se ativem oncogenes, que aumente a atividade de oncogenes e que diminua a atividade de genes supressores tumorais. Isso vai causar o quê? Que a célula ela não consiga parar de se dividir. Vai fazer com que a célula, com alteração no DNA, ela comece a se transformar e comece a acumular mutações e se torne uma célula cancerosa. E essa célula cancerosa não vai parar de se dividir e vai formar tumores. Ou seja, eu posso dizer que o câncer é nada mais do que alterações no DNA que modificam o ciclo celular e fazem com que uma célula se divida mais que o normal, faz com que tenha uma divisão celular descontrolada, ok? Então, gente, nas próximas aulas a gente vai ver um pouco melhor como é que funciona o processo de carcinogênese, ou seja, o processo de formação dos tumores, formação do câncer, ok? Então, se cuidem, fiquem em casa e até a próxima aula. Tchau!